semana. O presidente da Câmara, Hugo Mota, sofreu uma derrota dupla e acabou isolado após não conseguir aprovar a cassação dos mandatos de Glauber Braga e Carla Zambelli. Apesar da perda de mandato ser dada como certa, a tentativa dele de limpar a pauta ideológica da casa e dar um exemplo institucional fracassou após a articulação entre os próprios parlamentares. As votações de ontem irritaram ao mesmo tempo os governistas, a oposição e até aliados do Centrão, como o deputado Arthur Lira, que chegou a dizer que Mota está perdido, foi humilhado e tem ouvido as pessoas erradas. No caso Glauber, a condução do líder da Câmara derrubou o acordo feito com Lira, que articulava a perda de mandato do psolista e fez o Centrão ter que mudar a estratégia de última hora para evitar derrota no plenário. Já após Glauber sair apenas com uma suspensão, a oposição viu Mota articular pessoalmente a tentativa de cassação de Zambelli e se irritou, apesar dele não ter conseguido mobilizar o plenário. A avaliação direta dos aliados de Mota é de que o presidente tinha que ter encerrado a votação e adiado essa votação. Começar com o nosso Mota, o Roberto Mota, que vai analisar essa situação que envolve o presidente da Câmara dos Deputados. Hugo Mota virou alvo, viu, Roberto Mota, de integrantes da base governista, Centrão e oposição. Tá bom para ele? É curioso, porque essa leitura de que ele desagradou as duas partes é meio complicada. Porque se ele desagradou a um, não caçando o deputado daquele lado, ele agradou aos deputados do outro lado. Então, eu acho que dá para fazer a leitura contrária. Eu tenho uma visão particular a respeito disso, que eu sempre repito aqui. Mandato é sagrado. Cassação deve ser o último recurso, inclusive no caso de Glauber. Tem muita gente deixando o julgamento ser contaminado pelo sentimento. Não é porque um parlamentar é histriônico ou incompetente, ou só diz besteira, ou tem um comportamento inadequado, que ele deve ser cassado. Nunca esqueçam, esse deputado foi eleito. O deputado que você considera um bobalhão, que você considera indigno de estar no Congresso, ele teve uma quantidade de gente suficiente achando que ele era, assim, adequado e muito apropriado para estar no Congresso Nacional. Então, ontem eu li aqui um comentário de um dos nossos espectadores que disse que a função do caso Glauber era servir de cortina de fumaça, né? Enquanto está todo mundo falando do caso Glauber, passava-se a cassação de ramagem de Carla Zambelli e de Eduardo Bolsonaro. Agora, a situação está um pouco diferente. Eu diria que a manutenção do mandato de Glauber foi uma vitória da esquerda. Foi uma vitória que seguiu a estratégia típica da esquerda, seguiu todas as regras. Está no livrinho do Saul Alinsky, Regras para Radicais. Eles se vitimizaram, partiram para agressão, o Glauber fez aquele discurso emocionado, tudo como manda o figurino. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que foi inusitada. A combinação da votação do Glauber com a votação da Carla Zambelli acabou tendo o efeito de preservar o mandato dos dois. E aí eu volto a dizer aqui o que eu sempre digo. Cassar mandatos deve ser sempre o último recurso. Você, Diego Tavares, o que saiu do script para que tanta gente, para que tanto deputado ficasse frustrado com o resultado de ontem? Eu acho que faltou justamente um script, Caniato, e é essa a conduta que tem empregado reiteradamente Hugo Mota e que o tem prejudicado muito. Eu concordo com o Mota quando ele diz que o mandato é algo sagrado e justamente por ser algo sagrado exige o máximo respeito do seu detentor. Ele não está ali agindo em nome próprio, ele está ali representando as pessoas que confiaram o voto, direito sagrado, a ele. Justamente por isso, quem mais saiu derrotado ontem não foi o Hugo Mota, foi o povo brasileiro. Ontem o parlamento deveria ter cumprido sua função e dado exemplo. Deveria ter cassado tanto o Glauber Braga, que expulsou a chutes uma pessoa da Casa do Povo,
quanto Carla Zambelli, que se furtou de responder aqui no Brasil, à justiça brasileira, pelos crimes que evidentemente ela cometeu. Nós não estamos falando aqui de uma perseguida política, nós estamos falando de uma pessoa que contratou um hacker, o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, para invadir sistemas do Poder Judiciário brasileiro, adulterar documentos, incluir documentos falsos, e que também apontou uma arma durante a campanha. O próprio presidente Bolsonaro já fez referência a esse episódio como a grande cereja do bolo de sua derrota. Então, o parlamento, ao não cassar o mandato desses dois deputados, dá um exemplo de que, está permitido, está chancelada a hipótese de que um deputado, se provocado dentro da Câmara dos Deputados, pode expulsar, mediante violência, qualquer um do povo. E 2, que o deputado pode praticar crimes no curso do seu mandato, que, a despeito do texto constitucional, seu mandato e o dinheiro público empregado em seu mandato estará protegido. Então, como eu disse, o povo brasileiro teve uma grande perda ontem e o conceito de decoro parlamentar foi completamente estilhaçado. Isso não existe no Brasil, é fábula, é só tinta no papel. Não existe decoro parlamentar e a Câmara dos Deputados perde a oportunidade de dar um grande exemplo. Mas há quem tenha feito a seguinte leitura: a manutenção do mandato de Zambelli foi muito mais um recado a um outro poder do que outra coisa. A gente pode, inclusive, tratar disso daqui a pouco. Deixa eu só passar para o Bruno Musa também fazer a reflexão sobre o dia de ontem, erros e acertos e o aparente filme queimado de Hugo Motta. Veja, eu também sou bastante crítico à atuação da Zambelli de pegar em armas, mas tem alguma coisa estranha, pegar em armas na situação que ela pegou, obviamente, né? Mas tem coisas muito estranhas. Por exemplo, o hacker assumiu a invasão, acho que isso é indiscutível, e ele disse que fez tudo a mando da Zambelli. Contudo, supostamente ele era pago por um assessor da Carla que sequer foi denunciado. Isso tem algumas matérias mostrando. Então, por que não houve denúncia para essa pessoa? Mas para analisar aqui também o ponto central, que, na minha opinião, cabe uma crítica não apenas ao Hugo Motta, mas também à própria centro-direita ou direita, que eu concordo muito com o que o Motta colocou dessa vitória da esquerda. Veja, vamos lembrar rapidamente, a Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e perda do mandato. Mas a perda do mandato ela é prerrogativa da Câmara dos Deputados. Na análise da CCJ, votou pela cassação da Zambelli. Me parece que algo ocorreu ali nos bastidores, que no plenário eles reverteram a decisão da CCJ e peitaram, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, como você falou, mantendo o mandato da Carla Zambelli. Como a esquerda votou nisso tudo, 100% deles votaram pela cassação, mesmo sabendo que seu voto poderia e deveria ser perdido. Mas eles defenderam aquilo que eles consideram as suas próprias ideias. Agora vamos virar a página e pensar no Glauber. A votação pela cassação na CCJ foi parecida também, ou seja, decidiram pela cassação. O plenário não tinha voto suficiente para manter a decisão da CCJ de cassar e nós vimos a direita vindo com aquela desculpa, assim, no sentido de cabe negociação, nós não tínhamos os votos suficientes e preferimos um acordo. Ora, aí me parece que esse tipo de atuação abre marcha para que a esquerda predomine e faça um discurso que seja vantajoso para ela. Então, eu acho que passou o momento da centro-direita ou da direita ser mais estratégica em todas essas votações. O Brasil, eu acho que não cabem mais 4 anos do governo que nós estamos vivendo. A situação ela é crítica. E se não houver, digamos, uma arquitetura melhor, um planejamento melhor, a coisa pode se complicar. Você, Motta, e essa leitura que muitos fizeram que os resultados, ou pelo menos um resultado em relação a um parlamentar, pode ter sido em função ou em razão de uma articulação que tinha o objetivo de enviar recados. Você aposta numa tese como essa? Isso dá uma medida do momento louco que a gente está vivendo, né? Como eu sempre digo aqui, eu não acho que dá para a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, discutir no abstrato. A gente tem que falar levando em consideração o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que já está assumido como natural que o parlamento, antes de fazer qualquer coisa, peça permissão às cortes. Não, olha, essa lei vai passar, porque já foi aguardado.
foi feita a 4 mãos. Não, isso aqui não vai passar. Isso aqui é uma afronta. Como assim afronta? Não existe afronta numa república. Na república existem 3 poderes independentes que se vigiam mutuamente. Se um desses poderes agora está gastando o seu tempo preocupado porque um outro poder foi afrontado com coisas que o poder legislativo tem direito de fazer, para o jogo, meus amigos, para tudo. Não dá para a gente ficar falando sobre respeito à lei, respeito à Constituição, regras de conduta, quando o básico do básico do básico, que é a independência e separação dos poderes, não está valendo mais. Então, eu tenho que dar a razão ao que o Bruno disse. Eu acho que tem muita gente na chamada direita que eu vou confessar. Cada dia eu acho mais um nome inapropriado, mas vamos trabalhar com ele. Tem gente na chamada direita que eu acho que não entendeu ainda o jogo que está sendo jogado no Brasil. E o exemplo foi perfeito. A esquerda tem convicções completamente equivocadas. É uma ideologia errada, é uma ideologia construída em cima de erros básicos. Não entende a economia, não entende o funcionamento da sociedade, despreza o conceito de direitos individuais. Mas é uma religião para eles. Eles marcham unidos. Deu o comando, todos juntos vão e executam a guerra política. A direita é cheia de dúvidas. A direita fica pensando, será que não é melhor eu pegar esse biscoitinho agora do que a grande refeição amanhã? A direita troca as convicções por um acordinho no fio do bigode de gente que não tem bigode. Você, Diego, o que é preciso considerar sobre o papel de um líder de uma casa legislativa? A gente acompanhou lideranças muito fortes, né? Aquele presidente de Câmara dos Deputados, do Senado, ou mesmo de Câmara dos Vereadores, que não tinha somente a chave da pauta, né? Não era somente aquela pessoa que decidia que projeto seria votado ou não. Era a pessoa que determinava e ditava o ritmo das articulações, enfim, estabelecia limites, uma figura que realmente acompanhava todos os processos e, de alguma maneira, prestigiava todos os grupos, ainda que fossem muito diferentes daquela sua convicção ideológica. E aí eu queria trazer essa manifestação de Arthur Lira, né? O presidente que antecedeu Hugo Mota, fiador de Hugo Mota, mas que em uma mensagem de WhatsApp com outros parlamentares escreveu o seguinte: tem que organizar a casa, está uma esculhambação. Notícia, inclusive, informação que foi publicada hoje pelo portal Metrópolis. Por que está uma esculhambação? Não passa somente pela decisão de não caçar Carla Zambelli e Glauber Braga, né? Vai além disso. Sem dúvida, Caniato. Esse foi um processo que foi construído, teve seu ápice, acho que nem nesse episódio, muito antes, no episódio da PEC e da blindagem. E o fato é que o Hugo Mota não tem mais o respeito do parlamento como presidente. Ele se prendeu justamente nisso que você colocou de apenas dominar a pauta, negociar ali com o Poder Executivo e pautar os projetos conforme a conveniência A, B ou C, esquecendo-se completamente de que o principal papel do presidente da casa é ser um grande articulador, é ser um grande condutor do colégio de líderes, por exemplo. E aí é inevitável que nós não façamos comparações, porque já ocupou a presidência da Câmara dos Deputados Michel Temer, por exemplo, que goste ou não goste, se prestava como um mestre à articulação política junto aos demais parlamentares. Já ocupou a presidência da casa Aldo Rebelo, que tem, com o qual eu tenho diversas discordâncias ideológicas, mas que também transitava por todos os setores do parlamento no momento de fazer as construções. Se sentou na mesa do presidente Arthur Lira, com quem também guardo diversas discordâncias, inclusive sobre a forma de se fazer política, mas que tinha completo domínio do parlamento. Tanto domínio, inclusive, que elegeu com votação recorde o deputado Hugo Mota, que não tinha qualquer expressão até então, que nem era cotado, quando de sua eleição, como um dos nomes favoritos a presidir a casa. Então, Hugo Mota não tem feito jus ao posicionamento que se exige de um presidente
da Câmara dos Deputados. E talvez nessa ocasião, pautando essas cassações, ele tenha tido a intenção de dar algum recado de que o clima na Câmara mudaria, de que ele seria um presidente mais pulso firme, mas o tiro saiu pela culatra. Como nós estamos repercutindo aqui, como consta aqui do nosso gerador de caracteres, ele tomou um banho pela direita e um banho pela esquerda e não agradou ninguém, inclusive o seu padrinho político. Então, acredito eu que a situação dele enquanto presidente é irreversível, porque uma vez que ele perde esse respeito, que ele perde essa moral junto aos parlamentares, o que já deve estar sendo costurado nos bastidores é a sucessão de Hugo Motta, é como vão passar por esse ano eleitoral, como os deputados vão se reeleger, como farão para garantir as emendas parlamentares, como farão para garantir as suas reeleições e quem, numa próxima legislatura, o sucederá, porque está muito claro que Hugo Motta não guarda as condições mínimas para ser presidente da casa. Pois é, bom exemplo de Michel Temer, foi presidente da casa 3 vezes, depois quando ele assume a presidência tinha o controle do Congresso Nacional, tanto que conseguiu vencer aqueles pedidos de admissibilidade dos casos de impedimento, né? A gente acompanhou bem esses processos. Mas você, Musa, a figura do presidente da Câmara dos Deputados e a avaliação feita por Arthur Lira, o seu antecessor e aquele que lançou o nome de Hugo Motta, né? Foi o defensor e o fiador de Hugo Motta. Por que não deu certo até agora? Veja, eu venho mencionando que, na minha opinião, seja em qualquer âmbito da nossa vida, no empresarial, na família, entre amigos, você pode exercer uma liderança através da admiração, onde aqueles liderados te admiram, ou você pode fazer sob o ponto de vista autoritário. Eu, particularmente, gosto muito mais da admiração como um todo. Só que, nesse caso, ele parece não conseguir ter nenhum tipo de liderança. E, justamente por isso, os, digamos, liderados, aqueles que estão ali debaixo dele na casa, não o respeitam. E isso mostra claramente para fora, não fica apenas nos bastidores, mostra para fora que ele está perdendo a mão, que ninguém o respeita por lá, o que obviamente acaba comprometendo Arthur Lira, que é um político forte, que é um político que transita bem, e como você muito bem falou, foi ele quem o indicou. Então me parece que essa fragilidade de Hugo Motta, ou essa falta de pulso de condução, é mais um problema ainda nesse imbróglio todo que o Brasil vive, nesse choque desses poderes, que eu confesso que na atual conjuntura que o Brasil vive, eu prefiro que tenha choque entre os poderes do que eles estejam numa harmonia. Afinal de contas, na minha opinião, nenhum deles está funcionando plenamente. Então, essa desarmonia, esse choque de placas tectônicas, talvez seja importante para um eventual amadurecimento, talvez seja importante para a gente não perder mais uma oportunidade. Então, eu acho que nesse caso, tanto da oposição como da situação, há críticas importantes quanto a Motta. Veja, a gente nós comentaremos ali depois, mas o que o Motta falou hoje sobre o arcabouço fiscal mostra um profundo desconhecimento. Mas um profundo desconhecimento sobre a economia básica, que é o que o Motta falou. A esquerda não conhece nada disso e tem uma visão de mundo completamente deturpada de tudo. Mas aqueles que se dizem de centro-direita e de direita também mostram um profundo desconhecimento em pautas básicas como o da própria economia. Tudo isso vai colocando em choque e mostrando uma hiperfragilidade, e quem perde é sempre a população, com instituições cada vez mais fracas e degladiando entre elas por parasitar em cima do orçamento público. E nós somos obrigados a financiar. Se a gente questionar, pode ficar estranho. Pois é importante quando o Musa menciona a avaliação que muitos têm sobre as instituições, né? Uma classificação que ele fez agora, mas que muitos fazem, instituições fracas. Mas havia uma expectativa grande, né, Motta, para o papel do Poder Legislativo, porque ao longo dos últimos anos se acumularam críticas para integrantes do Poder Judiciário. Muitos criticam a gestão do presidente da República. E havia uma esperança, né, de que o Poder Legislativo pudesse fazer a diferença nessa legislatura. E o que se viu foi uma distância muito grande daquilo que as pessoas projetavam, esperavam, torciam e o que vem sendo feito. Você acha que colabora, inclusive, essa performance do Legislativo colabora para esse cenário de anormalidade que você reiteradamente destaca aqui? Acho que o microfone está fechado. Eu não acho que a culpa seja do Legislativo, ou pelo menos a maior parte da culpa seja do Legislativo. A gente sempre tem
expectativas exageradas em relação às eleições. Isso sempre se repete. Toda vez que chega perto da eleição, muita gente tem a expectativa de que essa seja a eleição que vai colocar o Brasil no rumo. Ou seja, você esquece tudo que já aconteceu e nesta eleição agora nós vamos eleger o Congresso mais conservador da história. Não era isso que a gente viu na última eleição? E olha, vamos ser justos. Tem acontecido algum progresso. Na área de segurança pública, a gente viu o projeto que acabou com as saidinhas, o PL antifacção, que foi mutilado no Senado, mas provavelmente vai ser restaurado quando voltar para a Câmara. A gente está vendo agora a PEC da segurança pública, que era a PEC da insegurança pública, mas agora foi transformada pelo Congresso. Agora, não vão acontecer milagres. Nós vivemos num ambiente institucional em que existe uma clara hegemonia de um dos três poderes. Isso foi uma situação que se construiu ao longo de anos com a complacência e a participação ativa de membros do Congresso Nacional, principalmente partidinhos de esquerda que não têm representação nenhuma, mas que aprenderam o caminho de atravessar a praça, ir até um outro poder e pedir ajuda, e se tornaram um instrumento para fazer esse desbalanceamento dos poderes da República. Então, eu acho que a gente tem que continuar criticando o Congresso Nacional, sim. O Legislativo brasileiro está muito aquém do que a gente espera dele, mas é preciso reconhecer que tem acontecido algum progresso.